tarde, começando a partir de agora ao vivo, mais um Rede Verdade para você nessa terça-feira, aqui dentro da programação da sua TV Arapuã. A gente bate um papo hoje sobre direito de família e tantos temas que envolvem aí essa área. Minha convidada é advogada, especialista em direito da família. Estou falando de Ana Carla Lopes, nossa convidada de hoje, a quem eu quero dar aqui já cumprimentar, doutora Ana Carla, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Tema bem complexo, né? E bem, enfim, cheio de caminhos para a gente discutir aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luiz Torres. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Disse mais cedo. No rádio agora sim. No rádio, sempre à disposição aqui de vocês para esclarecer aí qualquer dúvida do telespectador, dos ouvintes. Bom demais. Muito obrigada. Esse é um tema de extrema complexidade. Por exemplo, do ponto de vista de debate legislativo, né, o Congresso tem debatido algumas mudanças e alterações da legislação sobre a formação das novas famílias, né, no Brasil. Você tem ali composições, para além das composições tradicionais. E aí, para você fazer um diagnóstico, qual é o cenário hoje que a gente tem no Brasil hoje de avanço ou retrocesso ou estagnação ainda dessa história de composição de novas famílias e como é que elas são reconhecidas do ponto de vista dos seus direitos para a justiça brasileira? São as famílias mosaico, né? Que chama, as famílias mosaico, né? Que são os arranjos diferentes das famílias. E como eu falei até mais cedo, eu acho que a legislação, ela acompanha a evolução da sociedade, né? Então, se a gente está vendo aí vários arranjos aí familiares diferentes e, obviamente, que certo que a legislação, ela acompanhe, exatamente. A gente está em discussão, inclusive, mas não foi aprovado no Congresso, a família poligâmica, né? É o chamado poliamor. Como é isso? Qual são dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, né? E ali se debateu no Congresso a possibilidade de se regulamentar e legalizar essa relação como entidade familiar. Exatamente, mas não foi aprovado, né? A forma como se vai viver, obviamente que não é da conta do legislador. Talvez algum telespectador ou telespectadora nossa esteja dizendo assim, mas isso é modernidade demais. Ou não, qual é a leitura que você tem em relação a isso? Eu não acho que seja modernidade demais, não. Eu acho que é a sociedade evoluindo, certo, entendeu? Então, são os novos arranjos da sociedade. E eu acho que a legislação, ela não pode se virar, né? Não pode se omitir ao que hoje está posto aí, né? Está posto aí na sociedade. Então, a legislação, o legislador, ele não pode se omitir com relação a isso. Se existe, precisa regular. Certo, de alguma forma. Porque a não regulação é uma forma de estar regulada sem direitos e garantias para ninguém, sem reconhecimento. Exatamente. Aí entra a questão patrimonial, a questão de pensão alimentícia, guarda de filho, porque muitas vezes, né, existe a opção ali, a possibilidade de criar uma prole, de ter filhos, né, naquela entidade ali familiar, que não é entidade familiar, né, não é reconhecido como entidade familiar ainda. De tudo. Bom, mas aí por falar em modernidade, tem algo que está, inclusive, na atualidade, aí, na moda, que é o tal, chamado, pelo menos do ponto de vista socialmente, de contrato de namoro. O que é para as pessoas, eu já ouvi falar nisso, mas o que é exatamente o contrato de namoro? O que é que ele consiste, para que a gente possa entender? É você regular, né, Luiz Torres? Regular aquela relação. Então, se as partes elas estão de acordo com aqueles termos que serão ali, né, postos num contrato, eu não vejo problema nenhum em haver esse reconhecimento. De tudo. Mas qual é o propósito? O propósito é quando esse instrumento chegou da onde? Veio da onde? Né? Salvaguardar, né? Salvaguardar os direitos, né, das partes. Em 2010, Henrique Meirelles, junto com a companheira dele, na verdade não era nem companheira, namorada dele, eles celebraram um contrato ali de convivência. Veja bem, eu estou falando em 2010, 14 anos atrás. Né? Então, muito tempo se passou de lá para cá. Né? Então, eu acho que está na hora aí da gente começar a realmente discutir mais esse tema. E aí, ele é válido hoje como instrumento, enfim, de proteção
para uma das partes ou para as partes nessa relação, em relação a bens, em relação a patrimônio, de fato, a justiça tem acatado esse contrato como peça de proteção? Luiz, ainda não existe uma pacificação aí nesse entendimento, tá? Na minha concepção, sim, ele seria válido, tá? Mas eu quero deixar claro que nem a justiça, né, não existe na jurisprudência, nem na doutrina, um entendimento pacífico a respeito do tema, tá? Então, tem muita opinião aí divergente circulando, então não existe nada ainda de concreto, pacificado a respeito. Nesse sentido. Nesse sentido. Mas só para entender a dinâmica, quem for fazer isso, consegue fazer isso onde é que faz? Assim, como é no que cartório, vai no cartório. Consegue. Vai as duas partes. As duas partes, né? Precisa do advogado, do tabelião, redigem o que querem que conste ali naquele contrato, né, de convivência, e aí requerem a averbação. Bom, mas isso é fruto, como você está dizendo assim, se a sociedade vê a necessidade de um instrumento como esse, por isso que ele está acontecendo. Ele é fruto de ações exageradas de tomada de patrimônio? É isso? Na sua vivência e experiência ao longo de quantos anos? 17 anos de Você tem advocacia. visto alguns movimentos? Defendeu alguém que era vítima de algum abuso e exagero nesse sentido? Ou foi procurado alguém para ser autora de uma ação nesse sentido? É por causa disso? Eu acho, sim, Luiz. Eu nunca fui procurado, eu confesso a você, e tentei procurar aqui na Paraíba algum julgado a respeito e não encontrei. Não encontrou ainda, não sei por quê, não sei se é porque os processos de direito de família correm em segredo de justiça, e aí eu não tive acesso por isso, mas no meu escritório, e aí na minha prática de 17 anos, eu nunca me deparei com uma situação dessa, de redigir um contrato de namoro. Mas sei que há essa possibilidade. Eu sei, mas digo assim, ele é fruto do fato de que na sociedade há partes que procuram a justiça com base em exageros de tirar algo de vantagem. De querer um reconhecimento, exatamente, de querer um reconhecimento de uma união estável que não existe. Entendeu? Então pode sim, eu acredito que tenha sido por isso, entendeu? O surgimento aí desses contratos de convivência. Eu acho que para evitar que se pleiteie um reconhecimento de uma união estável. Para quem está nos assistindo, está dizendo assim, sim, mas quais são os critérios para que eu possa passar a ser enquadrado ou inserido na questão da união estável? Assim, o que é e o que não é hoje? Está claro isso do ponto de vista de jurisprudência e legislação ou não? Tá. Cada caso é um caso. Não, está claro, né? Eu preciso ter ali a intenção, principalmente, de constituir família. Né? A partir do momento que eu vou ali, as partes de livre vontade, redijo um acordo dizendo que eu não quero conviver, que eu não tenho intenção de constituir família, eu acho que aquilo, a vontade das partes, ela tem que ser levada em consideração. Certo. Não é verdade? Mas sem um contrato. Agora, sem um contrato, aí a gente precisa averiguar. Aquelas partes, elas tinham intenção, como era que aquelas partes se apresentavam na sociedade? Tinha elementos que apontavam a uma união estável? Será que existia? Então isso aí precisa ser averiguado a fundo, tá? Num processo judicial. Mas para assim, só o jantar, uma viagem, o cineminha, isso já gera, porque tem muita gente que fica com medo já disso, né? Já gera alguma obrigatoriedade dessa relação de partilha de bens? Não gera, Luiz Torres. E principalmente, eu disse, inclusive eu digo que o namoro de hoje em dia, os relacionamentos de hoje em dia, são diferentes dos relacionamentos do passado, né? Em que o homem ia cortejar a mulher, ia namorar com a mulher na casa, sob os olhares dos pais. Hoje em dia não é mais assim, né? E principalmente agora, depois da pandemia, muitos casais começaram a morar juntos. Entendeu? Por casais de namorados passaram a morar juntos, né? Então, isso existe muito. Não significa dizer que aquele casal, ele vive em união estável. De tudo. Bom demais. Bom, a gente está falando de namoro, que é o começo, né, de um relacionamento, que pode ser duradouro ou não pode ser duradouro. Eu quero já pular um pouco mais na frente para falar, lamentavelmente, em separação, em divórcio, sobretudo quando está envolvendo crianças, né, e filhos ali naquele sentido. Também, na sua visão, tem um avanço do ponto de vista de legislação e de jurisprudência para o entendimento, para que se fique muito certo qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai nessa separação com filhos no meio, aí tanto do ponto de vista de guarda de obrigatoriedade, quanto do ponto de vista das obrigatórias pecuniárias também, materiais. Materiais. Né? Luiz, isso está previsto desde 88. Homem e mulher é igual perante a lei.
Então, não existe distinção, sabe? De quem deve cuidar, quem deve sustentar a casa. Não existe essa diferença. Estava na lei, mas na prática ainda tem uma cultura diferenciada. Totalmente diferenciada, sabe? Mas hoje em dia é homem e mulher que deve dividir as obrigações, tá? Tanto com relação à pensão alimentícia, quanto com relação à guarda dos filhos. Tá? Então, são homens e mulheres, homem e mulher têm os mesmos deveres e as mesmas obrigações. De pegar na escola, a levar ao médico, ao levar o futebol do final de semana. Absolutamente tudo, todas as obrigações. Todas as obrigações. Bom, isso certamente, casos como esse, quando param num tribunal, numa corte, ou para a decisão de um magistrado, são questões de gênero, né? Mulheres e homens ali envolvidos nesse sentido. E tem muita coisa da cultura ainda, talvez influencie uma corte, um tribunal ser composto mais por homens, menos por mulheres e por aí vai. Nesse sentido, você concorda com o esforço que o Conselho Nacional de Justiça tem feito para garantir a paridade nos tribunais, da presença de mulheres, inclusive, né? Ou acha que isso não tem tanta natureza de razão para ser assim? Julgador é julgador, seja homem ou mulher, ele vai julgar igual. Não, eu acho que é importante nós termos aí uma paridade, né? Agora mesmo na OAB foi aprovada a paridade da lista sextupla, né? Para o quinto constitucional, para a eleição do quinto. Para a escolha de uma vaga de desembargador. De uma vaga de desembargador, de exatamente. Daqui. Então, eu até fiz um story a respeito, né, um Reels, na verdade, a respeito, dizendo que foi um marco histórico dentro da OAB, né? Aprovar uma lista paritária. Na magistratura, a maioria são mulheres. São mulheres, né? No nosso tribunal, a gente só tem 3 mulheres. No universo de 19 desembargadores, só temos 3 mulheres. Ou seja, não acende, fica ali na... Pronto. É porque não temos competência? Não. Nunca uma mulher foi nomeada pelo quinto. Chegou ao tribunal pelo quinto constitucional da OAB. Olha aí. Por quê? Porque nós não temos capacidade? Não. Porque não temos oportunidade. Doutora, você está dizendo que nunca uma mulher é uma coisa de Brasil? Ou aqui? Não, aqui na Paraíba. Na Paraíba. Sim, na Paraíba. Agora certo. foi Dani Teixeira, né, que é do STJ. Então nunca uma mulher foi nomeada vindo pelo quinto, Pelo né? quinto aqui na Paraíba. Na Paraíba, certo. Exatamente. Advogada mesmo, nós somos maioria no Brasil. Aqui na Paraíba estamos quase chegando lá. Tá? É a primeira vez que 6 mulheres colocam o nome à disposição aí, pleiteando a vaga. É a primeira vez. A última lista, que foi em 2010, só uma mulher compôs a lista sextupla, que é uma mulher de Campina Grande, Celeide Farias. Então, para você ver. Que vocês estão na luta de ocupar esse espaço. Ainda estamos na luta. E a luta, ela ainda vai ser muito longa. E nesse sentido, você está colocando também seu nome nessa disposição para compor a lista sextupla e ir para a indicação desembargadora do Tribunal de Justiça. Por que você fez isso? Coloquei sim, Luiz Torres. Para você ter ideia, eu fui a primeira mulher a lançar a pré-candidatura. Depois de mim, várias outras mulheres se encorajaram. Né? Porque, Ana Carla pode, porque eu não posso também. E bacana. Podem. E você aplaude isso? Demais. Eu estimulo outras mulheres a se candidatarem. Né? Eu acho que, atendendo ali aos requisitos, eu tenho 17 anos de atuação profissional, eu sou uma advogada militante há 17 anos. Quando eu falo em militância, é aquela militante de encostar a barriga mesmo em balcão de fórum para fazer processo andar, é aquela que vai para o tribunal fazer sustentação oral. Então, eu entendo das agruras da advocacia. Então, eu acho que toda mulher que detenha esses requisitos, eu acho que é legítimo demais, tanto homem quanto mulher, né? Sim, claro. É legítimo colocar o nome à disposição. Para poder ser aliás, esse é o papel e o propósito do quinto, do quinto, né? constitucional. Ser esse papel de quem entende, de quem vive e consegue levar ali para um ambiente julgador e ouvir a questão do papel do advogado. Aí eu lhe pergunto nesse sentido, na sua visão, o Brasil de hoje, onde se discute prerrogativas, se elas estão sendo desrespeitadas ou não, no país como um todo, você também acha que é preciso avançar nesse sentido, do ponto de vista do retorno, vou chamar de retorno, que em algum momento foi mais forte, das prerrogativas do exercício advocatício no Brasil? Sem dúvida. A gente já conquistou muita coisa, né? Mas ainda nos deparamos com diversas violações às nossas prerrogativas. Aqui na Paraíba nós temos uma ordem muito atuante nesse sentido, né? Quem está à frente da nossa comissão de prerrogativas a advogada combativa demais, né? Minha amiga Jane Milanês, sempre muito aguerrida, combativa,
tá? Na violação às prerrogativas do advogado, mas acho que a gente ainda tem muito também o que evoluir, tá? E precisamos realmente, voltando aí da pré-candidatura aí, precisamos realmente de uma voz, né, ativa no tribunal. É para isso que se presta o quinto constitucional. É isso que você escuta e tem escutado dos colegas e das colegas ao longo de algumas conversas, quando você coloca o seu nome para disputar essa vaga na lista sexta? Sim, eles querem uma representante, né, que tenha vindo realmente da advocacia. Eu acho que a escolha deles, desse pleito, é disso, né? Eu quero escolher uma pessoa que realmente veio da advocacia para me representar lá dentro. Né? Eu quero que esteja lá dentro um advogado desembargador. Né? Então, certo. É isso que eu venho... Porque eles se sentem, de certa forma, representados. Isso, que eles se sintam realmente representados. Não é que você vai mudar a posição de desembargador como julgador, é outro movimento, mas tem uma vivência de experiência de entender ali aquela defesa, aquele advogado, claro. aquela advogada. Eu entendo, né, da advocacia, eu vivo a advocacia diariamente. Aliás, você disse uma coisa no rádio agora há pouco, você disse, olha, não adianta mudar agora numa campanha para compor a lista sexta para desembargador. Por que você fez essa leitura nesse sentido? Eu estava visitando, foi um colega que me disse isso. Disse, Ana, essa campanha aí, essa pré-campanha aí, é o resumo da sua vida profissional. É o que você foi nesses 17 anos. Né? Então não adianta chegar agora e mudar, se transformar numa outra pessoa, porque os colegas advogados vão saber. E você sempre foi uma mulher muito aguerrida, muito combativa na defesa dos seus clientes, sabe? Por isso que essa aceitação tão bacana, sabe, Luiz Torres? E que isso me deixa muito, muito feliz, sabe? Eu digo sempre para meus irmãos, eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou plantando, eu plantei muita coisa bacana e agora eu acho que eu estou começando a colher esses frutos, sabe? E que legal, e você fez um registro agora há pouco no rádio agora conosco, da importância e da presença ainda muito forte da sua mãe, a doutora Ana Carla, é filha da defensora pública Fátima Lopes, que faleceu vítima de um acidente trágico, né, de um acidente violento de trânsito aqui em João Pessoa. E você falava de como ela enfim, está presente nessa sua caminhada nesse sentido, né? Em tudo, Luiz Torres. É impressionante assim, sabe? Mãe deixou um legado muito bacana. Eu digo que mãe não deixou patrimônio, não, mas ela deixou um legado muito bacana, sabe? E é isso que importa. É isso que importa na vida da gente. Né? Eu, Davi e Carol, a gente tá colhendo esses frutos. E nessa sua luta específica de se colocar para uma disputa como essa, certamente ela estaria ali dizendo, lhe encorajando nesse sentido? Sem dúvida, ela está me encorajando. Onde ela estiver, ela está me encorajando. Pode ter certeza. Bacana. Bom demais. Doutora Ana Carla Lopes, obrigado pela sua presença aqui, pelas informações, esclarecimentos. Desejo boa sorte aí na sua caminhada. A gente vai naturalmente acompanhando essa eleição toda tão importante. Tem vaga também para o Ministério Público e aí mais 5 vagas para juízes também de carreira, né? Tribunal de Justiça. Obrigado, viu? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, para a gente fechar aqui o Rede Verdade com outras informações na política aqui da Paraíba.